Irmãos, nós observamos e vemos muitas vezes como é a vida do ser humano e como é a emoção dos seres humanos. Porque, ao mesmo tempo, podemos perceber isso de uma forma bem clara quando nós olhamos torcedores de time de futebol. Os torcedores de time de futebol, eles são oscilantes nas suas emoções. Eles são completamente passionais. Agem pelas paixões, pela impulsividade. Basta o seu time ganhar 2 vitórias, 3 vitórias, que é o melhor time do mundo. Basta perder 3 que querem matar os jogadores. Ou mandar todo mundo embora, não presta um. Não é assim que acontece? Eu lembro que teve uma época que o Santa Cruz quando estava naquela fase que faz tempo, ele ganhou 3 partidas e já tinha torcedor dizendo rumo a Tóquio, rumo ao campeonato mundial. A emoção estava tomando conta. Assim é a vida do ser humano, assim somos nós, diante de circunstâncias, as emoções oscilam, as emoções elas vão de um lado para outro. O que estabelece a nossa vida, para que também não levemos essa instabilidade emocional para a nossa vida cristã, é a fé. A fé é essa estabilidade que nos dá a certeza, mesmo diante de coisas que nós não temos ainda a percepção, não temos ainda a convicção, ou melhor, a certeza visível, mas temos a certeza da promessa. O que nos dá é a fé que nos mantém de forma equilibrada na nossa jornada. O evangelho de hoje, ele é o texto onde hoje nós celebramos como igreja do Senhor o domingo chamado Domingo de Ramos. Por que o Domingo de Ramos? Porque relata esse texto que nós acabamos de ler. 8 dias antes de Jesus Cristo ser ressuscitado, ele entrou em Jerusalém para cumprir com esse propósito. E quando ele entra em Jerusalém, nessa sua terceira entrada em Jerusalém, ele entra nessa perspectiva de ir até a morte, e morte de cruz. 8 dias antes. Alguns cientistas fizeram algumas pesquisas e disseram que hoje se cumpre literalmente os 8 dias antes. Ou seja, há 2000 anos atrás, corresponde a esse dia de hoje, que Jesus entrou triunfante em Jerusalém. E o texto, irmãos, nos relata que essa entrada de Cristo em Jerusalém, ela é celebrada, e vimos como isso acontece no texto. Colocam-se mantos, colocam-se ramos, para que Jesus, entrando no jumentinho, passasse por tudo isso e fosse aclamado. E eles aclamam Hosana, que quer dizer salva-nos, ou Salvador. Eles aclamam, e nessa entrada de Jesus em Jerusalém, ele é aclamado como rei, e ele caminha na humildade, em cima de um jumento, em direção à cruz, porque ali é o início de tudo, até a cruz. Mas também essa entrada é uma entrada de contrastes. Vai da alegria à rejeição, do louvor à traição, da exaltação ao sofrimento.
Quando nós observamos esse texto, irmãos, nós observamos que Jesus, ao entrar em Jerusalém, não buscava honra humana, mas se entregava voluntariamente para cumprir a vontade do Pai. Esse texto, irmãos, não é apenas uma celebração, é uma revelação profunda do Evangelho. Porque mesmo que o povo diga Hosana, em poucos dias, muitos desses que disseram Hosana, vai dizer, crucificam. Isso nos obriga a perguntar, ou fazermos duas perguntas fundamentais. Que tipo de fé é essa? Que diz Hosana, e uma semana, menos de uma semana, está dizendo crucificam. Segundo, que tipo de rei é este, que entra no jumentinho de forma humilde? Quando nós pensamos nessa perspectiva, nós olhamos algumas verdades fundamentais no Evangelho de hoje. Nesse domingo de Ramos, que celebramos e trazemos à memória esse evento na vida de Cristo e na vida da igreja, nós precisamos observar algumas coisas. Jesus Cristo entra como um rei soberano, embora humilde. Por que Jesus entra como um rei soberano? Porque a entrada dele não é acidental. A entrada de Cristo tem um propósito. A entrada de Cristo, ela é dirigida pelo propósito absoluto. Isso começa quando Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos para eles buscarem o jumentinho, a jumenta, e ele diz todo o traçado, onde isso acontece, aonde está. Tudo já tinha sido planejado, programado por Cristo. Jesus fala do lugar do animal, fala qual é o animal e diz qual é a resposta que deve ser dada àqueles que perguntarem. Quando nós observamos isso de uma forma mais detalhada, nós vamos ver que Jesus diz: ide à aldeia, vocês vão para a aldeia, vocês vão encontrar lá, vocês vão dizer que o Senhor precisa desses animais. Isso nos revela algo essencial, irmãos. Cristo não reage aos acontecimentos, ele governa os acontecimentos. Essa é uma coisa fundamental para a nossa vida. Cristo não reage aos acontecimentos, ele governa os acontecimentos. Muitas vezes nós achamos que Deus está reagindo a certos momentos da nossa vida, a certos momentos do mundo, e que ele vai reagir de alguma maneira. Nós precisamos compreender que Deus é um Deus que governa, que Deus é um Deus que dirige, que Deus é um Deus que providencia, que Deus é um Deus da providência. E aquele que providencia não é aquele que reage, é aquele que governa. Quando nós compreendemos essa verdade, nós vamos dizer aquilo que João Calvino, comentando sobre esse texto, ele diz: nada ocorre sem a providência de Deus, nem mesmo aquilo que parece insignificante. Nada ocorre sem a providência de Deus, nem aquilo que parece insignificante. Todos os detalhes da providência está dirigido, governado, está dentro do propósito divino. Por isso que Jesus, em momentos, ele vai explicar que não se cai um pardal se não for da vontade dele. Por isso que muitas vezes vai dizer na palavra que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Isso significa que Deus é um Deus que conhece, que governa, que dirige. E muitas vezes nós ficamos preocupados sobre quem está governando o mundo, sobre quem está dirigindo o mundo. E nos esquecemos que, embora os homens tenham liberdade para dirigir o mundo, no final das contas, quem está controlando todas as coisas é Deus, porque Ele é soberano e Ele dirige todas as coisas. Quando Jesus Cristo diz: vai lá, pega o jumentinho, na jumentinha, naquele lugar, vão lá, se alguém perguntar, diga que é para o seu Senhor. Deus já tinha o controle, Cristo já tinha o controle de todas as coisas. Irmãos,
Cristo que entra em Jerusalém é o mesmo que governa todas as coisas, desde o início da criação até o seu fim. Ele é aquele que está governando todos os detalhes da vida humana. Mas aqui está um problema do nosso coração. Nós muitas vezes queremos um Deus que nos ajude. Quantos querem um Deus que nos ajude? Eu quero, você quer. Até porque a palavra de Deus nos diz isso. Diz que Deus é o nosso ajudador. Isso é uma verdade que não precisa muitas vezes a gente até questionar sobre isso. Isso parece que está intrínseco na nossa natureza, de que Deus é o nosso ajudador, como cristão que somos, como filhos de Deus, Deus é o nosso ajudador. Porém, o que surge na nossa vida, e muitas vezes na nossa jornada, é que, embora creiamos que Deus é aquele que nos ajuda, nós não cremos que Deus é aquele que nos governa e que governa todas as coisas. Nós cremos que Deus nos ajuda, por isso que a gente ora e diz: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E nos esquecemos que o Deus que ajuda é o Deus também que governa. E quantas vezes nós oramos, depois você faça uma anotação e veja quantas vezes você ora pedindo: Senhor, me ajuda. E veja quantas vezes você ora: Senhor, me governa. Senhor, toma a frente, dirige a minha vida. Nós precisamos crer no Deus que nos ajuda, mas precisamos crer no Deus que nos governa, o Deus que nos dirige, aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele que tem tudo planejado para a glória dele, para o nosso bem. Nós nos perguntamos e precisamos nos perguntar: você crê num Deus ajudador, mas crê num Deus soberano, um Deus que guia, um Deus que supre, um Deus que governa? Ou você vive sua vida como se tudo dependesse de você? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos: crer na soberania de Deus não é apenas conceitual. Crer na soberania de Deus é eu viver a minha vida como tudo dependesse dele, não de mim. Crer na soberania de Deus e que Ele controla todas as coisas é eu viver a minha vida como se tudo dependesse dele e não de mim. Porém, o depender dele não anula a minha ação, nem anula as minhas responsabilidades, mas dentro das minhas responsabilidades e das minhas ações, eu creio que o Senhor governa, Ele está agindo, dirigindo e vai fazer tudo para a glória do seu nome, para o meu bem. Porque a fé verdadeira não é apenas crer que Deus existe, é descansar no seu governo, na sua soberania. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: muitas vezes o nosso coração está inquieto, muitas vezes o nosso coração está perturbado, muitas vezes a nossa mente está agitada, porque a gente está achando que tudo depende da gente e não entrega e não confia na soberania de Deus. Precisamos dizer como o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nós precisamos trilhar a nossa vida nessa expectativa, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos trilhar a nossa vida nessa certeza: Senhor, o Senhor já sabe onde é que está o animal, o Senhor já sabe o que dizer, o que a gente vai dizer e manda a gente dizer, o Senhor sabe o que vai fazer. Nós precisamos crer nisso. O Evangelho de hoje, irmãos, nos convida a olharmos a nossa vida na perspectiva de descansarmos na soberania de Deus, de descansarmos na providência divina, de descansarmos naquele que cuida de nós e que já trilha e já mapeou toda a nossa jornada. Isso não nos faz passionais, ou melhor, passivos na nossa jornada, não faz a gente se acomodar, mas faz a gente descansar. Há uma diferença entre comodismo e descanso. O comodismo, ele está associado à ociosidade.
O descanso está relacionado a eu fiz tudo o que tinha que ser feito, no mais, eu descanso, porque o Senhor governa todas as coisas. É nessa perspectiva que nós devemos trilhar a nossa jornada. E não ficar angustiado, perturbado, porque a gente quer governar e acha que tudo depende da gente. O controle está nas mãos do Senhor. Ele é o Deus soberano que controla todas as coisas para o bem dele, para a glória do seu nome. Portanto, Jesus disse: vai lá, pega o jumentinho, fala isso, está naquela casa, pode ir lá. Ele traça, é o Deus que providencia e que não age na superficialidade, mas dentro de uma soberania. A segunda verdade do texto, irmãos, de hoje, é que Cristo entra em Jerusalém como um rei humilde. Eis que o teu rei vem humilde, diz o texto. Ele não entra com cavalos de guerra, não entra com exércitos, entra montado em um jumentinho. Quando nós compreendemos essa realidade, nós vamos ver que isso está ligado, e a própria palavra, o texto diz, para se cumprir a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, que fala que ele iria entrar sentado no jumentinho. Isso mostra a harmonia do plano salvífico de Deus. Isso mostra que Deus é um Deus de harmonia, é um Deus que ordena as coisas, é um Deus que trabalha dentro de um planejamento, e esse planejamento jamais pode ser distorcido, jamais pode ser contrariado. O profeta Isaías profetiza há muitos anos atrás, e se cumpre lá em Jerusalém. Essa profecia é cumprida, irmãos. E dentro dessa profecia, ele entra sentado no jumentinho e o rei é humilde. Essa profecia também confronta o coração humano. Martinho Lutero, comentando sobre esse texto, ele diz: Cristo vem a nós não em poder visível, mas na humildade pela qual nos salva. Aqui está o escândalo de um rei, o rei da glória, escolhe o caminho da humildade. Aquele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, ele entra em Jerusalém, o rei da glória, sentado no jumentinho. Aquele que fez todas as coisas, coloca tronos, destrói tronos. Aquele que diz o Salmo, que está sentado no seu sublime trono e governa todas as coisas. Aquele que Isaías viu lá em Isaías 6, ele sentado no alto e sublime trono. Aquele que, com o poder da sua palavra e por ele foram criadas todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada seria criado. É esse o Rei da Glória, que escolhe entrar em Jerusalém, sentado no jumentinho. O Rei da Glória, que poderia escolher o melhor que fosse para entrar, porque era digno, muito mais do que isso. Mas ele escolhe a humilhação, a humildade. Porque o seu reino, esse reino que ele veio trazer, não é obtido por ostentação. Esse reino que ele veio trazer é um reino que vai contrariar os reinos que existem no mundo. O reino que ele veio trazer, o reino que ele veio estabelecer, não é pela força, é pelo amor. O reino que ele veio trazer não é pela ostentação, é pela humildade. O reino que ele veio trazer não é para ser servido, mas é para servir. É esse reino que ele traz, e para isso ele entra humildezinho no jumentinho lá em Jerusalém.
O problema é que nós, quando olhamos para esse Cristo que vem com essa proposta, que vem trazer essa perspectiva, o problema é que muitas vezes nós nos deparamos e ficamos que parece que constrangidos, porque nós queremos um rei poderoso, mas não humilde. Queremos um rei glorioso, mas não crucificado. Queremos um rei útil, mas não o Senhor. Queremos um rei que não vem para servir. Sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque para a gente isso é fracasso. Para a gente isso é derrota. Para a gente isso é algo que deve ser eliminado, é negativismo. Na perspectiva de Cristo isso não é, isso é vitória. É porque as armas de Cristo e aquilo que Ele vem estabelecer não são as mesmas armas do mundo. Porque as armas do mundo, elas são forjadas no ego, no poder, na vaidade, no orgulho. As armas de Cristo são forjadas na humildade, nas virtudes, e não nessas coisas que trazem satisfação para o ego. As armas de Cristo são forjadas para agradar ao Pai, porque eu vim fazer a vontade do Pai, aqui estabelecer um novo reino para a glória de Deus Pai. É por isso que a gente fica meio confuso às vezes, porque a gente quer colocar as armas forjadas no mundo dentro da perspectiva do cristianismo, mas o cristianismo é completamente diferente. O reino de Deus é completamente oposto. O reino de Deus é completamente contraditório. O reino de Deus é completamente paradoxal em relação aos valores do reino do mundo. E nós nos angustiamos, porque queremos vir ao Evangelho com o nosso ego montado. E a gente começa a querer buscar a Deus para satisfazer esse ego que é montado nos valores do mundo. Por isso que Jesus disse: quem vem a mim, negue-se a si mesmo, negue esse ego com os valores do mundo, e vá se absorvendo, vá se encharcando, vá buscando viver e absorver os valores do reino, que são as virtudes que permanecem para a vida eterna. Aí há o choque de realidade. Então existem duas coisas: ou eu me submeto e abro mão, ou eu vou pegar e vou fazer uma capa, vou colocar e forjar todo esse com o nome de Deus, com representações divinas, para satisfazer o ego. Por isso que nós olhamos e pulamos logo, quando fala sobre Cristo humilde, a gente pula. Por isso que, como é difícil a gente passar pela sexta-feira da crucificação, a gente quer pular logo para o dia de domingo. Eu vejo muitas igrejas dizendo: ele já ressuscitou, o túmulo está vazio. Calma, sexta-feira ainda não chegou, tem que passar por sexta. É porque a gente quer evitar isso. Certa vez, eu vi um comentário que eu achei um comentário até para se justificar alguma coisa, mas a proposta da gente é outra, o comentário é outro. Perguntaram: por que o crente usa a cruz, mas não usa o Cristo na cruz? E aí, o teólogo respondeu: porque a cruz vazia significa vitória. E Jesus Cristo na cruz significa derrota. Então a gente elimina o Cristo da cruz. Veja, nós usamos por outro motivo, esse motivo não tem nada a ver. Nós não usamos porque nós entendemos que isso pode levar a gente a uma idolatria da pessoa ali na cruz. Mas não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz: eu prego a Cristo e a esse crucificado.
Todos os domingos nós relembramos Cristo que deu a sua vida por nós, crucificado. E ele disse: fazei isto em memória de mim. Portanto, muitas vezes nós queremos trazer um valor, que é aquele valor que não tem. Jesus Cristo passar pela cruz não é derrota. Jesus Cristo passar pela cruz é dizer: a cruz é necessário, mas pode saber de uma coisa: a sexta-feira da cruz, da crucificação vai acontecer, mas fiquem tranquilos, porque o domingo vai chegar e ele ressuscitará. O que eu não posso é ficar preso, mas dizer que excluir isso. É a gente esquecer desses valores que são os valores de Deus, os valores do reino. Por isso que ele entra poderoso. Muitos querem ele poderoso, mas esquece que ele veio com humildade, não com ostentação. Esse aqui é o grande, podemos dizer, a grande pensamento que devemos ter. O poderoso em Cristo não significa poder de autoritarismo. O poderoso em Cristo significa o poder através da humildade. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos diz de que não existe Evangelho se não existir humildade. Por isso que muitas vezes nós não aceitamos o Cristo que se humilhou, mas procuramos o Cristo que resolve os nossos problemas. Muitas vezes nós queremos o Cristo que venha satisfazer o nosso ego e diga: eu não vou me humilhar não. Mas quando olhamos para Cristo, nós aprendemos que o caminho é a humildade. O Evangelho de hoje nos convida a continuarmos olhando esse texto e tirando lições para a nossa jornada. Terceiro lugar, muitos gritavam hosana ao filho de Davi. A multidão celebrava. A multidão se emocionava, a multidão reconhece algo, mas não compreende plenamente. João Calvino, comentando sobre esse texto, ele disse assim: há muitos que recebem a Cristo com alegria, mas sem raiz verdadeira. São João Crisóstomo, comentando sobre esse texto, ele diz: eles o honram com palavras, mas não com obediência. Eles diziam: salva-nos, hosana. Mas eles queriam ser salvos, era de Roma. Eles queriam ser salvos do governo de Roma. Porque para eles, o Cristo, o libertador e o Messias é para libertar dentro de uma perspectiva humana. Não era uma libertação do egoísmo, não era uma libertação do orgulho, não era uma libertação da vaidade, não era uma libertação da mentira, não era uma libertação da fofoca, não era uma libertação disso, era uma libertação de Roma. Aqui nós temos um diagnóstico claro do que é a nossa natureza. Percebam que a palavra de Deus não só diz e nos ensina quem é Deus, mas também nos ensina quem somos. E aqui nós temos um diagnóstico claro do que é o coração do homem que deseja. Livra-nos de Roma, alívio, mas não querem arrependimento. Senhor, livra-nos de Roma, nos abençoa com isso, mas não querem transformação. Eles querem um Cristo sem cruz. Por isso, muitos querem e devemos ter cuidado com uma fé que depende de circunstâncias. Porque esses que celebravam e queriam e estavam na expectativa de que Jesus, o Messias, livrasse eles de Roma,
livrasse eles da escravidão de Roma, do subjugo, de serem subjugados a Roma. Sabe o que acontece? Quando Jesus não faz como eles querem, eles vão dizer: crucificam, crucificam. Sabe por quê? Porque o Cristo que eles criaram na mente deles é um Cristo que realiza os seus próprios desejos. É um Cristo que está alinhado às circunstâncias. É um Cristo que está ligado aos desejos. Logo, se ele não realiza como eu quero, eu já fico chateado, eu já fico frustrado, eu já fico de uma maneira completamente olhando com outro olhar. Eu já duvido do poder de Deus, eu já duvido de um Deus amoroso, eu já duvido de que Deus pode todas as coisas. Porque eu pedi, porque eu orei, porque eu tinha uma expectativa, e isso não aconteceu, foi frustrante. Parece que Cristo era o rei, o Hosana, se estava tudo bem, ou numa expectativa de que ficasse tudo bem como eles queriam. Se isso era verdade na vida deles, e como alguns disseram crucificam, Cristo nunca foi Senhor para eles. Cristo foi apenas aquele pelo qual eles criam que podia realizar aquilo que eles imaginavam. É o Cristo utilitário. É aquele Cristo que a gente se busca Ele como útil para satisfazer os nossos desejos. É aquele Cristo que a gente se utiliza dele. Se for bom para a gente usa. Se não for, a gente descarta. Se a gente faz e quer, a gente busca. Se ele não faz, a gente descarta. Porque é o Cristo descartável. É o Cristo que não é o Cristo. É o Cristo que nós imaginamos ou projetamos de acordo com o nosso ego e os nossos desejos. Mas o Cristo que se revela, esse que entra, ele vem, e aqueles que dizem Hosana em nome do Senhor, ele entra com essa certeza de que ele veio como Messias, numa outra perspectiva. E esses que depois diz crucificam, ele não subjuga, ele não julga, ele não condena, mas ele olha para ele e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mesmo eles que estiveram querendo me utilizar, ou com expectativa equivocada a meu respeito, perdoe-me, Senhor. Nós precisamos trilhar a nossa jornada, irmãos, colocando em Cristo, não as expectativas, ou projetando para Ele, não as expectativas que nós queremos, mas as expectativas ou de acordo com aquilo que Ele se revela na sua palavra. Porque a partir do momento que eu crio uma expectativa de Cristo que Ele não revela na sua palavra, esse é um Cristo projetivo, eu estou projetando nele o que eu gostaria. Mas quando eu coloco em Cristo, a fé em Cristo, naquele que é revelado na sua palavra, já não é mais minha projeção, mas uma realidade do que Ele é, segundo a revelação da sua palavra e de acordo com as suas promessas. E é esse caminho que nós devemos trilhar, porque se nós trilharmos o caminho da nossa projeção em Cristo, vamos estar nos frustrando com esse Cristo que nós projetamos ou que construímos. Precisamos trilhar na nossa jornada e dizendo: o Senhor reina, o Senhor governa. Tá, mas e essa guerra, e essa coisa que está no mundo? Eu não sei o que está acontecendo, por que está acontecendo, ou se sei da minha maneira, ou como o mundo narra que seja, mas eu sei de uma coisa: o mundo pode se acabar, mas Deus não muda. Deus continua governando todas as coisas. Ele é o Senhor da história, Ele governa todas as coisas. Não é o que eu penso, é o que Ele diz. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós cremos no que Ele revela ser. E aí a frustração diminui. Por quê? Porque eu não me frustro naquilo que eu imagino. Aliás, eu me frustro naquilo que eu imagino,
Mas quando eu falo a respeito do que ele é revelado na sua palavra, eu já não falo a respeito de mim mesmo, mas a respeito daquilo que foi revelado. Quando ele é o Senhor da nossa vida, nós nos submetemos e cremos naquilo que ele revelou. Naquilo que foi revelado através da igreja, nas Escrituras Sagradas. Portanto, irmãos, o Evangelho de hoje nos diz: não coloque expectativa em Cristo, onde na verdade Ele nunca mandou você colocar. Em quarto lugar, Cristo continua e diz que toda a cidade se alvoroçou. E que houve um alvoroço em toda a cidade. Lembre-se que estava próximo a uma semana da Páscoa, e os judeus se reuniam em Jerusalém, e pelo menos na vida, uma vez, o judeu deveria ir para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Estava perto da Páscoa, então muitos judeus se concentravam em Jerusalém, iam para Jerusalém ou arredores, cerca de 30 quilômetros, muitos iam para lá. E um detalhe: dentro dessa perspectiva, a cidade ficava muita gente, a cidade ficava cheia, porque as pessoas iam se preparando, iam pegando os novilhos, iam pegando os animais de sacrifício para sacrificar para a Páscoa. Então a cidade estava, e diz que quando Jesus aparece nessa expectativa, toda a cidade se alvoroçou. E a palavra alvoroçou é abalou mesmo. Quando Jesus entra em Jerusalém, há um alvoroço, há um abalo. Quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas começam a gritar: Hosana, Hosana, Hosana. O que vem em nome do Senhor, declarando Ele como Rei, como Messias, na perspectiva deles. Mas declaravam isso e gritavam. E alguns dizem que é porque diante de Cristo, sendo visto como esse Senhor, esse Messias, ou esse libertador, não tem quem fique parado. A presença de Cristo é algo que marca. Alguns gritavam em alvoroço, dizendo que ele era o Messias, outros dizendo que não. E essa contradição sempre vai fazer parte. Martinho Lutero, comentando sobre esse texto, ele diz: Cristo é sinal de contradição, porque divide os homens. A igreja diz: Cristo é o Senhor. Outros vão dizer que nada, Cristo não é nada. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer e dar a sua vida por nós. Muitos vão dizer: isso é a história da carochinha. Há essa divisão. Não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso. Continue trilhando a jornada de vocês. Continuemos trilhando a nossa jornada. A igreja não começou ontem. A igreja não começou há 10 anos atrás. A igreja não começou há 500 anos atrás com a reforma. A igreja não começou há 1000 anos atrás. A igreja começou há 2000 anos atrás, quando Cristo veio, na perspectiva cristã, mas ela já existiu desde a fundação do mundo. Portanto, continue firme, porque a nossa fé é fundamentada numa revelação, é fundamentada numa pessoa, é fundamentada no Deus Todo-Poderoso. Cristo não vem para confirmar sua vida, Ele vem para reordenar a sua vida. Ele vem para dizer: olha, isso aqui precisa ser tirado, isso aqui precisa... Ele vem para dizer assim: olha, o que precisa ser reordenado na jornada. Lembre-se, o pecado desordenou a gente. Vocês já brincaram de quebra-cabeça? Dependendo do número de peças,
alguns quebra-cabeça dão uma angústia na gente. Quando a gente vê, uma vez eu vi um vídeo de um menino que monta quebra-cabeça e ele jogou lá, tinha mais de 10 mil peças para se juntar no quebra-cabeça. Eu digo, misericórdia, eu não quero nem ver isso. O cara juntar 10 mil peças e ir juntando ali e tal. É muita peça. Quando você tem aqueles quebra-cabeça de criança de 1 ano de idade, que são 3 pecinhas, aí você, oxe, na hora, aí você monta ali. Mas 3 mil peças, 10 mil peças, 5 mil peças, dá uma agonia, seria tanto. E as pecinhas bem pequenininhas, né? O pecado pegou a gente e desmontou todinho. Aí Deus vem para montar esse quebra-cabeça. E só em Cristo a gente pode ir montando esse quebra-cabeça. Por que só em Cristo? Porque quando você pega a caixa do quebra-cabeça, você coloca assim, aí tem a imagem do que você vai montar e como você vai montar. Aí você pega a peça e essa peça não se encaixa aqui, mas isso. Aí depois vai se encaixando e mesmo que se encaixe, mas se não tiver de acordo com a paisagem vai estar errado. Aí você tem que ficar olhando para montar e ver se está certo. Jesus Cristo é esse paradigma humano. A gente vai com a graça se montando, aí a gente olha para Ele, para saber se a gente está sendo montado certo, estamos nos montando certo, está sendo tudo ordenado. Aí quando a gente olha para Ele e diz, aqui está certo, eu preciso ser misericordioso, essa pecinha está no lugar certo. Aí a gente olha para Cristo, aí diz, olha, mas aquela pessoa me agrediu. Aí a gente olha para Cristo e Cristo disse, oferece a outra face. Aí a gente ordena e diz, eu vou oferecer. Aí a gente diz, estamos no caminho certo, está sendo montado certo. Porque seremos sendo transformados de glória em glória na imagem de Cristo, para a glória de Deus Pai. Diante disso, irmãos, Cristo vem para nos confrontar e para reorganizar a nossa vida. Ele vem para nos salvar. Condenação eterna, nos livra, mas nesse processo ele vem para reorganizar a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fofocava, não fofoque mais. Aquele que caluniava, não calunie mais. Aquele que difamava, não difame mais. Ele vai organizando. Aquele que tinha ressentimento, não seja ressentido mais. E a gente vai pedindo a graça para ir organizando essas coisas na nossa vida. E aí, nós temos 3 caminhos para que isso aconteça. Chegamos diante de um momento que diga, sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz isso, mas eu não vou fazer isso não. Que coisa, não sou nenhum besta. Eu não vou fazer isso não. Poxa, eu também sou de carne e osso. Alguém já viu isso? Eu sou crente, mas sou de carne e osso. Eu não vou fazer isso não. Como é perdoar? Não vou não. Amar? Eu não vou não. Eu amo do meu jeito e tá bom demais. E olhe. Aí a gente começa de alguma maneira com os nossos atos rejeitar aquilo que Cristo vem nos propor. E esse é o primeiro passo, ou um dos pontos que pode acontecer, um dos caminhos que a gente trilha, o caminho da rejeição. Então tudo aquilo que dá para eu fazer eu aceito, mas aquilo que é para me modificar eu rejeito. O segundo é a superficialidade. É aquele que parece que está tudo certinho, mas lá dentro não está nada certinho do coração dele. Aí fica só na superficialidade. Rapaz, aquele menino, eu conheço o rapaz, mas ele é tão paciente. Que pessoa paciente, viu? Ah, por quê? Não, porque disseram uma coisa com ele e ele não reagiu, foi tão paciente. Amém por isso. E o coração dessa pessoa, doido para pegar o outro, dizer miserável. Superficialidade. Como nós não somos Deus, para conhecer e sondar o coração, a gente diz é paciente, mas Deus conhece o coração. E é Ele que julga o coração.
Aí fica na superficialidade e vai se acomodando com a superficialidade. Mas existe outro terceiro caminho, é o caminho da rendição. É aquele caminho que a gente diz: Senhor, todo mundo me elogiou porque eu sou paciente, mas o Senhor sabe que eu não sou. Meu coração estava fervendo. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia. Aí, quando a gente pensa nisso, aí a gente começa: Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Quando a gente diz: Senhor, não é nada disso, Pai. Está na superficialidade. O Senhor sabe, eu sei, o Senhor sabe. A gente não pode enganar a Deus, nem a gente pode enganar os outros, mas está na superficialidade. Aí a gente se rende e diz: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça. Aí a gente sai de um cântico milenar, com o Kyrie, Senhor tem piedade, para um canto contemporâneo: dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Por que isso? Porque as verdades são atemporais, leva para o mesmo caminho. E diante disso, a rendição. Aí a gente diz: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, transforma a minha vida quando eu me alimentar do Teu corpo e do Teu sangue. Senhor, reestrutura a minha mente quando eu ouço a Tua palavra. Senhor, reestrutura o meu sentimento quando eu Te louvo. E aí nos perguntamos: qual o caminho que nós estamos traçando? O caminho da rejeição, da superficialidade ou da rendição? Devemos trilhar a nossa jornada, entendendo que o hosana que nós dizemos a Deus é o hosana que deve continuar, mesmo se não acontece do jeito que eu quero. Eu preciso trilhar a minha jornada entendendo que quando nós dizemos hosana, não deve ser só da boca para fora, o nosso coração tem que dizer hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Por isso, irmãos, o domingo de Ramos não pode ser entendido isoladamente. Essa é a entrada triunfal para se levar à cruz. Cristo entra mesmo sabendo que será rejeitado, mas Ele entra. Ele entra em Jerusalém mesmo sabendo que vai morrer na cruz, mas Ele entra. Isso é graça, é amor redentor. Porque Jesus entra como rei e é aclamado como rei. Mas esse rei também é o Salvador. Ele entra para nos salvar na cruz do Calvário. Quando nós compreendemos essa realidade, Cristo não entra só para ser aclamado, Ele entra e veio para ser crucificado e seguido por nós. Hoje nós cantamos e podemos dizer hosana. Mas a pergunta é: você seguirá Cristo até a cruz dizendo hosana? Ou quando chegar na cruz vai dizer crucificam? Você vai continuar dizendo hosana, mesmo que aquilo que você espera dele não se realize? Ou você vai dizer crucificam? Você o admira, ele é o Messias, ou você se rende a ele?
Você o celebra dizendo Hosana, ou você se submete a ele? Sabe por quê? Porque Cristo não procura admiradores, Ele procura discípulos que vivam para a glória do seu nome. Admiradores são aqueles que vivem na superficialidade. Admiradores, quem tem, são artistas. Jesus Cristo não é artista. Jesus Cristo é o Salvador, o Senhor das nossas vidas. E eu quero, irmãos, concluir dizendo e fazendo a seguinte oração: Senhor Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que muitas vezes somos como aquela multidão, rápidos em louvar, mas lentos em obedecer. Perdoa-nos por nossa fé superficial, dá-nos um coração novo, uma fé verdadeira, uma vida rendida ao senhorio de Cristo, que possamos segui-lo não apenas no domingo de Ramos, mas também no caminho da cruz. E que a nossa jornada seja uma jornada onde nós vamos a cada dia buscando a Cristo para que Ele ordene, reoriente a nossa vida à semelhança com Ele. Que assim seja, e que esse seja o nosso propósito. E esse período de preparação de Páscoa faz a gente pensar mais intensamente sobre essa verdade. E deixa eu dizer uma coisa para você. Aqueles que louvam na superficialidade, ou aqueles que louvam numa perspectiva equivocada de Cristo, vão se decepcionar. Mas aqueles que louvam com um coração sincero, certos de que o Senhor é Senhor, Ele governa, Ele reina, Ele nos salvou, e Ele faz tudo como Ele quer, na hora que quer, e quando quer, e com quem quer, para a glória do seu nome, nós nos rendemos diante desse Senhor. Preparação para a Páscoa é caminho de remissão e dizer que o nosso coração possa dizer Hosana, 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 em todo momento, em todo tempo, que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. Que assim seja e que Deus nos abençoe.